Olá a todos, eu sou Cristiane Ribeiro, médica psiquiatra, e vou falar hoje sobre o tema ideação suicida em mulheres. Agradeço o convite para participação nesse evento tão rico, feito pela Amanda, que é sobre uma área de atuação extremamente presente na minha prática clínica. Eu sou médica graduada pela UFMG, com residência em psiquiatria pelo Hospital Regional de Betim. Sou mestre em medicina molecular pela UFMG, onde eu atuo atualmente fazendo doutorado e faço parte da Comissão de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria. Atualmente eu atuo também como preceptora da residência de psiquiatria do Hospital das Clínicas da UFMG e como professora do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e faço parte do grupo de pesquisa de depressão pós-parto da UFMG. Antes de começarmos o nosso assunto, trago aqui algumas reflexões. Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio, uma em cada 100 mortes. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. A cada 40 segundos, a gente tem um suicídio no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a própria vida no mundo. Então, pensando que 3 segundos a gente perde uma vida no mundo, dá para a gente entender o tanto que é o impacto do suicídio nas famílias, nas pessoas. A gente sabe que o impacto familiar de cada suicídio vai afetar pelo menos 6 pessoas diretamente. A proporção de suicídio homem e mulher no mundo é de cerca de 1,9. Se a gente excluir a China, onde mais mulheres suicidam do que homens, essa taxa seria de 3 para 4. Ou seja, mais homens suicidam no mundo em relação às mulheres. As taxas de suicídio entre homens são geralmente mais altas em países de alta renda, 16,5 por 100 mil. Para mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas em países de baixa média renda, 7,1 por 100 mil. E sim, precisamos falar sobre suicídio. É muito importante que a gente tenha eventos como esse para que a gente propague conhecimento e para que a gente consiga evitar essa causa de morte, que muitas vezes são pessoas que elas passam por um atendimento médico antes mesmo de tirarem a própria vida. E se a gente for pensar na ponta do iceberg, as pessoas atendidas em pronto-socorro, elas são a minoria. Se a gente for considerar, muito mais pessoas têm pensamentos, planos, e chegam na tentativa para depois serem atendidas no pronto-socorro. Então, dessa forma, é muito importante que a gente saiba diagnosticar, que a gente saiba entender quais os fatores de risco de um paciente que tem ideação suicida. Então, de cada 100 habitantes, 17 vão pensar, 5 vão, de fato, fazer um plano, 3 vão, de fato, fazer uma tentativa com algum método, e uma só é atendida no pronto-socorro. E senta que lá vem história. Será que o machismo ele estaria presente na explicação da vulnerabilidade feminina ao suicídio? Nós sabemos que, ao longo dos séculos, a gente tinha algumas explicações sexistas sobre a vulnerabilidade que a mulher teria em relação ao suicídio. Hoje nós sabemos que os homens se suicidam muito mais, mas antigamente a gente tinha, por exemplo, Durkheim, no seu tratado do suicídio, ele descreveu que a mulher teria uma sensibilidade mais rudimentar e uma vida mental menos desenvolvida, teria menos aspirações e menor necessidade de se satisfazer com mais facilidade. Então, dessa forma, ela seria mais propensa a ter um suicídio do que os homens. No século XX, Lester ele colocou que a pouca força física da mulher a impediria de utilizar uma arma de fogo ou qualquer outro meio mais agressivo para se matar.
E Neurogê, no século XX, já colocou que a mulher escapa da morte autoinfligida porque é mais passiva, inepta e não tem pensamento lógico para realizar tal ato de forma eficiente. Então, dessa forma, a gente percebe uma desvalorização da mulher para tentar justificar, de alguma forma, a diferença nas taxas de suicídio em relação aos homens. A Simone de Beauvoir, que viveu entre 1908 a 1986, foi uma estudiosa, uma filósofa extremamente importante no que a gente tem hoje como as bases do feminismo, e ela que começou essa reflexão sobre o tanto que a mulher, de certa forma, ela se submetia às questões do poder do homem. Então, ela deixou algumas frases que foram importantes para iniciar uma reflexão a respeito desse assunto. A própria mulher que se submete voluntariamente, criando de si a imagem de um ser humano frágil, infantilizado, intelectualmente incapaz, pernicioso e perigoso. Uma mulher velha, em várias sociedades, significa ser uma pessoa assexuada e tradicionalmente associada a bruxarias e o apagamento social. Então, dessa forma, a gente começou a ter mais estudos para buscar uma valorização do gênero feminino, uma equidade do gênero. Nós sabemos que, ao longo da vida da mulher, ela passa por diversas transformações, que são fisiológicas, endócrinas, que vão da infância, adolescência, à vida adulta e até a velhice. E dentro de cada fase da vida da mulher, a gente vai ter maiores vulnerabilidades de algumas mulheres, principalmente nos momentos em que a gente tem oscilação hormonal. Então, dessa forma, a gente sabe que algumas mulheres elas vão ter tendência a adoecer nesses períodos em que a gente tem oscilação hormonal, e, além disso, outros fatores também deixam as mulheres em risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Quando a gente fala da infância e da adolescência, alguns estudos realizados em grandes cidades brasileiras constatou que a taxa de suicídio entre adolescentes ela aumentou entre 2006 e 2015, e em relação às tentativas de suicídio no nosso país, foram registradas 48.204 ocorrências de 2011 a 2016, de acordo com esse estudo, sendo que 25,9% dos casos acometeram o sexo feminino e 19,6% acometeram o sexo masculino, considerando apenas as pessoas de 10 a 19 anos de idade. Então, a gente percebe um aumento das tentativas de suicídio entre as mulheres, porém, a gente sabe que os homens, eles conseguem se suicidar mais. Então, os homens se suicidam mais e as mulheres tentam mais. E no mundo, os adolescentes do sexo masculino, eles têm maior probabilidade de morrer por suicídio do que as do sexo feminino, e a taxa entre os meninos de 15 a 19 anos é 2 a 6 vezes mais alta do que a taxa de meninas na mesma idade. Do ano 2000 a 2015, no Brasil, a gente teve 11.947 mortes por lesões autoprovocadas, intencionalmente em indivíduos de 10 a 19 anos. E 8,25% do total de óbitos por suicídio em todas as faixas etárias no período. E a gente teve que, dessa proporção, 67,31% foram de meninos. Então, a gente tem uma proporcionalidade maior, uma mortalidade maior de meninos em relação às meninas, mas não é menos importante a gente estudar os fatores de risco encontrados no sexo feminino. Na população feminina, a gente sabe que a principal causa de morte entre as meninas nessa faixa etária foi o suicídio entre a faixa etária de 15 a 19 anos e a terceira em meninos na mesma faixa etária. Nós verificamos também nesse estudo alguns fatores de risco em relação ao número de suicídios em adolescentes, que seriam homossexualidade, bissexualidade ou questionamento da orientação sexual, história de abuso sexual, depressão e outros transtornos psiquiátricos, estresse pós-traumático, abuso de substâncias e uso patológico de internet. Então, dessa forma, a gente consegue ver alguns fatores que poderiam estar associados
com o aumento do suicídio nessa faixa etária. E ao longo dos anos, o número de suicídio entre as mulheres ele tem crescido. As formas mais realizadas de suicídio pelas mulheres seriam medicamentos, raticidas, produtos de limpeza, e a gente sabe que tem uma grande associação das mulheres que se suicidam com a violência. E a gente sabe que o sexo feminino está muito mais vulnerável à violência em relação ao masculino. Além disso, perdas interpessoais, dificuldades de relacionamento e história de violência verbal e sexual também estariam associados com as maiores taxas de suicídio entre as mulheres. Nós sabemos também que na idade adulta, o período perinatal ele pode ser um período de risco. A gente sabe que é uma das fases de maior incidência dos transtornos psiquiátricos na vida da mulher. E entre os piores desfechos possíveis para gestantes poderia estar o suicídio, que é ainda a maior causa de morte prematura possível de prevenção em todo o mundo. E ele é uma das 4 maiores causas de mortalidade materna, junto com tromboembolismo, obesidade e cardiopatia. Então, dessa forma, é um tema que merece a nossa atenção, porque muitas vezes a saúde física da mulher, quando ela vai, por exemplo, acompanhar num pré-natal, o foco é totalmente a saúde física e muito pouco se pergunta sobre a saúde mental da mulher. Então, dessa forma, fica aí um sinal de alerta para todos os profissionais de saúde que estão aqui nos assistindo e vendo essa aula hoje. No período perinatal, comparando gestantes que sofreram violência doméstica e aquelas que não sofreram, a gente viu que as que sofreram são mais propensas a apresentar quadros depressivos, terem menor satisfação de estarem grávidas e uma maior taxa de tentativas de suicídio. E no Brasil, os fatores principais associados ao suicídio feminino na idade adulta são a violência de gênero intrafamiliar, o sofrimento por perda de pessoas referenciais e da função tradicional como esposa e mãe, e a depressão. Falando um pouco da depressão perinatal, nós sabemos que hoje em dia a gente tem esse termo perinatal porque ele é um termo muito mais abrangente. Mais de 50% dos casos de depressão pós-parto, eles vão se iniciar no período gestacional. Então, dessa forma, quando a gente usa o termo perinatal, a gente já englobaria a gestação e o puerpério. E quais seriam os critérios de diagnósticos para depressão perinatal? A falta de energia, de motivação, perda da libido, culpa, desconforto ao pensar no bebê, hipersonia ou insônia, que são as alterações no sono, aumento da irritabilidade, um choro fácil e a ideação suicida, que é um sinal de alerta bem importante que a gente precisa ter esse cuidado. Nós sabemos que atualmente os critérios diagnósticos para depressão perinatal, que são encontrados nos nossos manuais de diagnóstico, como o DSM, eles muitas vezes são inadequados, porque a gente tem lá alteração ponderal, perturbação do sono, sensação de fadiga, que às vezes são critérios que podem estar presentes, fisiologicamente falando, na vida da mulher gestante. Porém, a gente tem outras escalas que a gente utiliza mais, como, por exemplo, a EPDS, que são escalas que a gente utiliza nos grupos de pesquisa e que a gente utiliza algumas vezes para poder detectar essas alterações e sintomas depressivos nessa fase da vida da mulher. É importante a gente também chamar atenção, porque muitas vezes a mulher, ela começa um tratamento, ela rompe as barreiras, né? A gente sabe que já é uma fase difícil para a mulher pensar no tratamento, porque ainda existe muito estigma em relação a esse tratamento e por um temor de poder fazer mal, de certa forma, ao seu bebê. Então, muitas mulheres, elas acabam não iniciando o tratamento na gestação, com temor de que aquela medicação possa fazer mal para o bebê, e é o contrário. A gente sabe que quando a gente tem um quadro depressivo que não é tratado, a gente tem muito mais risco para a mulher. A gente tem risco maior de pré-eclâmpsia, parto prematuro. A mulher, muitas vezes, ela não consegue amamentar, ela não consegue ter os cuidados com a criança. E
As mulheres que ainda tentam tratar, os estudos demonstram, como esse estudo canadense, que o estigma é extremamente importante nessa fase da mulher, e dentre as mulheres que estavam usando antidepressivos na gestação, 30% vão esconder de amigos e familiares e 62% vão receber informações negativas. Dessa forma, muitas mulheres acabam desistindo ali do tratamento. Falando da mulher adulta de forma geral, quais seriam os principais fatores do comportamento que seriam associados ao comportamento suicida? Então, a gente tem a depressão, os distúrbios alimentares, a psicose pós-parto, ideação suicida após aborto induzido, a violência doméstica e a perda dos filhos. Passando para a velhice, a gente verifica que alguns estudos que avaliaram o suicídio nas mulheres idosas, eles viram que as mulheres morrem preferencialmente por enforcamento, frequentemente seu suicídio acaba sendo associado a doenças degenerativas e alguma comorbidade, como, por exemplo, algum quadro demencial. E, embora o gênero ele seja um dos mais importantes fatores preditivos de suicídio na velhice, geralmente esse tema ainda é tratado como uma constatação estatística e a gente não dá a devida importância das mortes por suicídio nessa fase da vida. Os casos de suicídio entre mulheres idosas, eles têm muita relação com isolamento social, perdas do estado profissional, desvantagens financeiras e relacionais depois da aposentadoria, dificuldade para aceitar as contingências da velhice e ocorrência de doenças. É importante a gente pensar no nosso momento atual, em que a gente precisou fazer o isolamento devido à pandemia e que muitas vezes esses idosos foram ficando cada vez mais sozinhos, entre eles mulheres idosas também, com maior propensão de desenvolver algum quadro depressivo. E alguns estudos, eles colocam alguns argumentos de por que as mulheres idosas se suicidariam menos do que os idosos. Esse estudo do Minay e do Cavalcante, publicado em 2013, ele coloca as idosas como mais resistentes, que elas vivem mais do que os homens, elas abusam menos de drogas ilícitas, então, de certa forma, elas estariam expostas a um menor risco em relação a essa comorbidade. Elas se envolvem menos em direção perigosa, elas se envolvem menos em homicídios e são mais envolvidas com a família e a comunidade, o que seriam fatores de proteção para a mulher idosa. Minay e o Cavalcante, eles também compararam o comportamento suicida entre os idosos versus as idosas. Eles verificaram que os idosos, os fatores mais importantes são econômicos, o momento da aposentadoria, quando os laços profissionais e relacionais vão se rompendo, o status de poder fora constituem as bases dos sentimentos de perda e do movimento de dar cabo à vida. E a viuvez também é um outro fator importante. Enquanto nas mulheres idosas nós temos como fatores mais importantes que vão levar ao comportamento suicida as perdas afetivas e ambientais e as doenças que vão impedir de exercer cuidados para com a família, aquilo que mais está associado às características de suas mortes autoinfligidas. Nesse estudo do Minay e do Cavalcante, eles colocaram os coeficientes de mortalidade por suicídio segundo o sexo e faixa etária, de 10 a 59 anos e 60 anos ou mais. Nós verificamos que os maiores índices, eles são dos homens com 60 anos ou mais, que a gente vê na primeira linha, e logo em seguida dos homens de 10 a 59 anos. Então, dessa forma, a gente tem sim um menor número de suicídios entre as mulheres, mas não são menos importantes, e dessa forma eles merecem toda a nossa atenção e cuidado. Com a pandemia e a necessidade do isolamento social, com o aumento do clima de tensão e ansiedade, nós verificamos muitas vezes uma piora dos sintomas ansiosos e depressivos nessa fase. Então, pensando numa cronologia, em dezembro de 2019, a doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na China. Em dezembro de 2019, a gente reportou também o primeiro caso. Em fevereiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso da Covid no Brasil.
11 de março de 2020, a OMS declarou o surto uma pandemia. Em abril de 2020, gestantes e puérperas foram inclusas no grupo de risco para a pandemia. Verificou-se um aumento nos óbitos das gestantes que estavam infectadas pelo coronavírus. Dessa forma, como eles ainda não tinham tantos dados sobre a doença, foram colocados no grupo de risco. A própria pandemia ela afetou de uma forma muito efetiva a saúde mental da mulher. Então, a gente sabe que muitas mulheres elas perderam suas formas de suporte social, muitas contavam com a ajuda das mães que já eram idosas. A instabilidade financeira, a gente sabe que a gente tem muito mais mulheres autônomas do que homens atualmente, muito mais mulheres no mercado informal do que homens, que acabaram perdendo as suas rendas, um clima de segurança, a própria modificação das relações familiares com o aumento da violência doméstica. A gente viu que essa foi uma tendência global do aumento da violência doméstica em todos os países, praticamente na Europa, no Brasil, na China, o aumento do desemprego, fatores estressantes, a sobrecarga doméstica. Então, essas mulheres perdem a renda, elas perdem as formas de suporte social, as crianças já não vão mais para a escola, então a gente tem a falta de suporte da escola, e dessa forma elas ficam extremamente sobrecarregadas, o que levaria a uma maior propensão ao desenvolvimento dos transtornos mentais. Então, de certa forma, a mulher perde essa rede de suporte, muitas vezes, né, formada pelas avós, que acabam virando grupo de risco, as escolas e as creches fechadas, as modificações na rotina e um risco de contaminação. Esse estudo do Canadá, publicado em 2020, ele indica o aumento dos índices de depressão e ansiedade entre mulheres gestantes durante a pandemia. Então, eles verificaram que houve um sofrimento psicológico muito maior nas gestantes quando se compara gestantes do momento da pandemia com as gestantes de outras épocas em bancos de dados. E depressão, ansiedade relacionada à gravidez, dificuldade no sono e falta de suporte foram os principais pontos observados. Nós já sabemos que o nascimento da criança já é um momento muito esperado pela vida da mulher. E essa necessidade de isolamento acabou modificando vários planos da vida da mulher e, de certa forma, deixou com que ela ficasse mais propensa ao desenvolvimento de quadros depressivos e ansiosos nessa fase. E, de repente, a gente tem que viver com o novo normal. Os bebezinhos de máscara, né, o chá carreata, o chá online, o face shield para bebês, que é muito bonitinho, e vivendo nesse novo normal. Para a gente poder concluir, a representação das mulheres sobre o suicídio em situação de violência doméstica, a tentativa de suicídio, muitas vezes ela está ancorada em histórias de vida permeada por rejeição, por desamor, que vão levando a uma doença, sobretudo a depressão, que a gente sabe que é a doença mental mais associada com a ideação suicida e, consequentemente, com o suicídio. E a mulher, muitas vezes, ela se sente impotente diante dessa necessidade de mudança e de libertação e acaba optando pela morte, o que faz com que a gente reflita sobre essas condições que muitas vezes as mulheres estão em risco, o aumento da violência, a instabilidade financeira, a falta de equiparação em relação aos homens no mercado de trabalho, por exemplo, que acabam culminando nessa decisão de interromper a própria vida. Finalizo essa apresentação com uma frase da Simone de Beauvoir, que eu sou muito fã. No dia em que for possível a mulher amar em sua força e não em sua fraqueza, não para fugir de si mesma, mas para de se encontrar, não para se renunciar, mas para se afirmar nesse dia, o amor tornará-se para ela como para o homem fonte de vida e não perigo mortal. Deixo aqui os meus contatos, minhas redes sociais, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conversar sobre esse assunto, estou à disposição. Agradeço pela atenção. Essas são as minhas referências bibliográficas.
Muito obrigada. Procure uma posição confortável e feche os olhos. O que vamos fazer em alguns minutos é observar a mente se mover. Pensamentos, sentimentos e emoções passarão por ela. Observe-os sem emitir nenhum tipo de julgamento, sem se envolver com eles. Apenas observe. Temos o hábito de acreditar que controlamos os pensamentos, que eles são nossos. Mas acredite, não temos controle sobre o que vamos pensar. Vocês não precisam se esforçar para esvaziar a mente, nem mesmo para pensar coisas positivas. A única tarefa é a observação. Acreditamos que somos nossos pensamentos e emoções. E o exercício é exatamente esse. Olhar para tudo isso que se apresenta agora, testemunhando cada sensação, corporal ou não, pensamentos. Olhe-os agora. Não se envolva com eles. Assista. Deixe-os vir e deixe-os passar. Não emita nenhuma opinião, nenhuma decisão. Você não precisa resolver nada agora. Testemunhe o barulho de sua mente, sem julgar. Qualquer pensamento que surja de negação ou rejeição quanto a esta prática, não lute com eles. Apenas observe-os como qualquer outro pensamento. Assista como a um filme. E de forma lenta e gentil, abra seus olhos
e permaneça no espaço de observação. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.